Fala, Kratos. Vamos lá, o Daniel Colim, ele fala... A Juliana fez várias acusações... Não, desculpa. A Juliana disse que várias provas e deu certeza que o patrimônio foi construído todo por roubo, furto e fraudes. Por que ele não foi preso por isso? É uma pergunta que eu não consigo responder. Por que foi preso? Não, mas assim, como é o nome da pessoa? Daniel Colim. Se o Daniel escreveu o e-mail dele, posso até mandar pra ele por e-mail. As gravações, se ele quiser o sigilo bancário quebrado, enfim, que tipo de prova ele quiser de como a família Bolsonaro pegou dinheiro público e roubou o dinheiro público para construir seu patrimônio, enfim, suas casas. Eu tenho como demonstrar, eu provei isso nas investigações. Total. Assim, que aí tem uma matéria que é a mais famosa, que é a dos 51 imóveis, que inclui a família toda. O Bolsonaro, os filhos, os 3 filhos mais velhos, as mulheres, os irmãos e a mãe. Aí, no total, a quantidade de imóveis que a família tem, se eu não me engano, é 103. Acho que é 103. E aí, 51 foram comprados com alguma parte em dinheiro vivo. Alguns integralmente, alguns em parte. Desse grupo, 27 é dinheiro... A origem desse dinheiro é ilícita. Comprovadamente. Tem uma parte que não foi investigada, não tem como dizer a origem desse dinheiro. Só os Bolsonaro podem dizer, eles nunca quiseram responder, tá? Mas o uso Flávio, a mansão que o Flávio mora hoje, ela foi paga com parte de dinheiro roubado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que ele comprou primeiro um apartamento na Barra, e daí ele vendeu esse apartamento e usou o mesmo dinheiro para pagar essa mansão que ele mora hoje. Essa mansão foi comprada com dinheiro sujo, com dinheiro roubado. E hoje em dia não tem investigação, não tem... O Flávio tá, assim, só o Ministério Público do Rio de Janeiro pode explicar por que a investigação tá parada. O Supremo anulou uma série de provas, atrapalhou bastante a investigação. Agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro nunca esteve impedido de continuar investigando. Eles simplesmente pararam. Pararam. É a mesma situação a do Carlos Bolsonaro. Também tá com uma investigação parada. Por que tá parado? Não sei. Não tem uma explicação, sabe? Mas realmente essa a pergunta, enfim, da pessoa que tá acompanhando a gente aqui, as instituições do Rio de Janeiro não respondem. Mas no caso do Bolsonaro, ele passou muito tempo sem responder aos crimes anteriores ao mandato, porque quando tá no mandato não pode responder. O presidente não responde por crimes durante o mandato. Então, o Bolsonaro podia estar respondendo agora. Mas, claramente, ali, dentro de tudo que estava colocado, a PGR apostou no caso do golpe de Estado. Tem um lance do chocolate também, não tem? O chocolate é do Flávio. A loja de chocolates era usada para lavar dinheiro também. Era uma das maneiras de lavar dinheiro. Pegava dinheiro sujo, roubado. Eles exigiam que os funcionários entregassem cerca de 70%, 80%, 90%, dependia um pouco do acordo que era feito, mas era mais ou menos por aí. E aí, esse dinheiro voltava em espécie, na maioria das vezes para o chefe de gabinete, e depois essa pessoa ia repassando. O Flávio ia comprando imóveis, a loja de chocolate, pagava boleto da escola das filhas, boleto de plano de saúde. A quebra de sigilo do Flávio demonstrou tudo isso. Assim, o Carlos Bolsonaro, Vilela, ficou 9 anos sem... pagar um boleto de plano de saúde. A mulher do Flávio ficou 4 anos sem sacar R$10 da conta dela. Como é que ela pagava tanta coisa? Impressionante. Assim, me explica, como? Você em casa, né? Você fica 4 anos sem sacar R$10 da sua conta para pagar qualquer coisa? Você ficou... Enriquecendo. Enriquecendo. Então, eles não têm como explicar o patrimônio deles. Eles não têm como explicar o patrimônio deles com dinheiro legal. Aquela velha história do Flávio, quando colocado contra a parede para explicar aquela história de mansão em Brasília de 16 milhões, disso, daquilo, diz que é bom quando tu pega o cara, ele não preparou uma resposta, ele tem que dar rápido,
Que aí você vê os absurdos. Aí o cara me chega e fala assim, não, foram os meus serviços que eu prestei como advogado. Aí a galera chegou e falou assim, então beleza, então mostra quais casos você defendeu. Eu não tinha nada para mostrar. Só que aí o que acontece? A gente esquece. E, Edu, não vamos, já que estamos lembrando, não vamos esquecer. O seu Eduardo Bolsonaro também, ele não gosta de lembrar, mas a gente ajuda ele. A memória é fraca, né? O Eduardo também. Ele tem 2 apartamentos. Um deles, ele pagou 100 mil reais em dinheiro vivo, o outro 50 mil. Eu não sei quantas vezes eu perguntei. Eu acho que esse cara tem mais de bilhão, gente. Isso faz mais tempo. Faz mais tempo. Essa história desses apartamentos. Pode ser que agora realmente ele tenha mais coisas, porque ele nunca quis explicar de onde veio esse dinheiro vivo que ele usou pra comprar esses apartamentos. E aí, Edu, onde é que a coisa começa a complicar pro lado do Eduardo também? Que é uma coisa... Isso a PGR, no tempo do Aras, nunca quis investigar o dinheiro do patrimônio do Eduardo. E aí, em 2024, quando o Bolsonaro vai-se embora para os Estados Unidos, lembra que ele foge no final O golpe não dá certo, ele foge para esperar para ver o que ia acontecer no 8 de janeiro. E aí, o Eduardo abre uma empresa nos Estados Unidos. Uma empresa no Texas... e um instituto. Tipo, ele tem um aqui no Brasil também, que é um instituto conservador, não sei das quantas. E aí ele abre um lá também. E aí ele abre e ele fecha isso. Depois que a gente faz matéria. Eu e 2 colegas, Alice Maciel e Laura Scofield, a gente fez parte de um consórcio de investigação, de reportagem internacional. A gente descobre essas empresas. E... publica essas matérias, saiu até no ICL também, naquela época eu ainda não trabalhava só com o ICL. A gente publica pelo ICL, pela agência pública e pelo Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística. Alguns meses depois o Eduardo fecha essa empresa nos Estados Unidos. Que dinheiro passou ali, que negócios ele ia fazer, por que ele abriu essas empresas quando estavam aqui discutindo uma maneira de encobrir tanto a escalada golpista quanto as joias, lembra dos diamantes e tudo mais, começou a vir à tona naquela época, que o Cid ia lá nos Estados Unidos vender os relógios, o Rolex e os outros relógios também. E o Eduardo nunca explicou por que essas empresas foram abertas e que negócios ele tinha lá nos Estados Unidos. E agora a gente vê porque dinheiro vivo é a especialidade da família Bolsonaro, né? Eles têm alergia ao Pix, não curtem muito, assim. Pix, TED, não é pra eles. Agora, eles fizeram todas aquelas campanhas de Pix pra arrecadar dinheiro. Porque serve pra chegar, né? Só não serve pra pagar. Mas pra chegar, serve. Então, fizeram campanha de Pix pra arrecadar dinheiro. E o Bolsonaro começa milhões, né? em 17 milhões. Acho que foi até mais que isso, tá, Edu? Aquele primeiro... O primeiro foi 17. Fez vários, que eu acho que agora é meio que contínuo essa história. Fica rolando nos grupos bolsonaristas o tempo inteiro. O negócio é o seguinte: demonstre o seu apoio ao capitão. Deposite R$1. Só que, obviamente, tem vários caras que depositam 50, 100, etc. E, gente, 17 milhões, o cara tratou igual troco. Igual troco. Ele falou aqui que foi pra pagar os advogados. Igual troco.